Então, eu queria perguntar para vocês também, quais vocês acham que são, se tem novos desafios para a segurança viária nos corredores de ônibus que aparecem, porque a gente vem assistindo também nos últimos tempos, né, uma transformação nos modos de transporte como um todo e um certo declínio, né, do transporte coletivo que precisa ser reforçado. O Gabriel também reforçou a importância dos corredores e das faixas exclusivas para o sistema como um todo. Mas para a segurança viária, se isso pode significar novos desafios ou se os desafios são os mesmos e se esse tipo de mudança, né, dos contrafluxos que aconteceram nessas avenidas para corredores de ônibus e até às vezes a transformação de faixas exclusivas em corredores de ônibus, se elas podem ser efetivas também, quais são novas hipóteses que a gente pode ter daqui para frente, né? E a gente tem alguns comentários dos públicos aqui também, do público que foram aparecendo, que são bacanas, né, no galera de Campinas comentando. E daí já então colocar essa questão para vocês, desses desafios, já pedir considerações finais também, que a gente está avançado aqui no tempo. Também, então, Beatriz, se quiser começar. Posso começar assim. Por favor, me avisem se eu falar demais. Bom, acho que você trouxe a questão do Covid, né, e essa pandemia que a gente está vivenciando. Acho que é importante destacar, né, que essa crise sanitária e econômica, ela escancarou as desigualdades e a necessidade da gente resgatar políticas que considerem a mobilidade como um serviço essencial, aí fazendo valer o que está na Constituição Federal. E aí a gente não pode deixar que o sistema de transporte público, acho que o Gabriel falou isso, o Luiz também, mas quero ressaltar que a gente não pode deixar que o transporte público entre em risco, né? Principalmente no momento que há uma estigmatização do sistema e essa migração para o transporte individual ela tem aumentado. A gente pode observar que várias cidades chinesas, após o isolamento, cerca apenas 25% voltou para o transporte público, porque, é claro, existe esse receio, né, da contaminação, esse medo é determinante, mas há ainda aqueles usuários que não tem outra opção, né? Estudos mostram que durante a pandemia, cerca de 75% dos usuários na faixa de renda de até 3 salários mínimos estão, de alguma forma, no transporte público. Então, a gente precisa, de fato, repensar a atual configuração do sistema, que esse risco ele não pode existir, ele não pode ser enfatizado, e enfatizar ainda mais as desigualdades sociais, espaciais, raciais que operam aí nas nossas cidades, né? Ajustes operacionais, claro, facilitam isso e podem evitar a contaminação, mas a priorização viária do sistema ela é fundamental, né? Ela traz aí uma série de benefícios, incluindo a diminuição da lotação nos veículos. A gente pôde observar nesse momento de pandemia e pós-pandemia, a todo momento após o início da pandemia. Então, vou usar o termo pós-pandemia nesse sentido. A gente pôde ver que existe, de fato, um aumento aí das iniciativas de priorização viária para o transporte público, principalmente com umas faixas prioritárias, ao invés de corredores mais estruturados. Teve também um aumento, né, do número de ciclovias e ciclofaixas em diversas cidades. Acho que isso demonstra essa sinergia e essa importância da gente resgatar a mobilidade urbana sustentável, né? Não deixar que esse viés de mudança vá para uma mudança para o transporte individual motorizado, porque senão daqui a pouco a gente não tem cidades, a gente só tem rodovias. Então a gente precisa pensar de que forma a gente vai aproveitar esse momento de surgimento de novas iniciativas e estratégias voltadas para essa mobilidade urbana sustentável, principalmente transporte ativo e transporte público, de forma a que elas se comuniquem, né? Acho que, mais uma vez, a gente precisa pensar em promover aí, cidades de baixo carbono, menos congestionadas, mais justas, mas que, de fato, tenham essa capacidade adaptativa para se ajustar às crises que, sejam elas sanitárias ou ligadas a eventos climáticos, vão ser cada vez mais frequentes. E, para isso, a gente precisa auxiliar o aprimoramento, a coleta de dados e informações, precisamos de mais transparência para que a gente possa avaliar e medir os impactos das intervenções. E falando especificamente de estratégias de fato, segurança, né, viária, eu acho que a integração
inter e intrasetorial, ela vai contribuir muito para que a gente possa aprimorar essa segurança. E para isso a gente precisa envolver diferentes técnicos, gestores aí nas ações e estratégias que a gente pensa e que a gente passa a desenvolver nas cidades, o intercâmbio de expertises, compatibilização de agendas, discussões como a que hoje a gente está tendo, né, que envolve outros institutos, envolve prefeitura, envolve talvez a academia, envolve a população precisa ser envolvida nessa discussão. Então, a gente precisa considerar isso tudo na hora do desenvolvimento de um projeto. Eu acho que esse, ou da revisão de um projeto, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, a partir de discussões e trocas de aprendizado, que a gente consegue aí mitigar erros e desenvolver soluções inovadoras que vão, de fato, colaborar para o desenvolvimento das nossas cidades. Acho que, em linhas gerais, é isso.